Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para conversarmos, para termos mais uma aula a respeito de Gálatas, da carta que Paulo escreveu ali para os irmãos da Galácia. Hoje nós estaremos falando dos versículos de 10 a 14, mas eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo desde o versículo 1 do capítulo 3. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 3, e vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 14. O texto diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Deus possa estar nos abençoando nesse estudo que estaremos realizando agora, que Deus possa estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações para recebermos essa palavra, para que o nosso entendimento seja ampliado, para que o conhecimento de Deus, para que sejamos plenos do conhecimento de Deus, como o apóstolo fala em uma de suas cartas. Vamos curvar as nossas frontes nesse momento e vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade que estamos tendo de estudar a palavra dele nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, que possamos entender a tua palavra, Senhor, assim como o Senhor, quando o Senhor inspirou o teu servo a escrevê-la, o entendimento que o Senhor queria que tivéssemos dela, que possamos ser cheios dele, que nós não venhamos a ser enganados, Senhor, por nenhum vento de doutrina, por nenhuma heresia, mas que possamos, ó Deus, ser plenos do conhecimento da tua palavra, que possamos cada dia mais estar cheios do desejo de estudarmos a tua palavra, de te conhecermos, Senhor, cada dia mais e mais. Nos ajuda a prosseguirmos nessa caminhada, ó Deus, de dedicação ao estudo da tua palavra. Abençoe cada servo teu que nesse momento está estudando a tua palavra, seja em que momento for, que o Senhor possa, ó Deus, dar a ele plena concentração, que o Senhor possa dar a ele entendimento, que nada venha a desvirtuar a atenção, a desviar a atenção dele, ó Deus, e o seu pensamento daquilo que ele está fazendo, que é estudar a tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no início do capítulo 3, que estudamos na aula passada, Paulo usando ali a experiência dos próprios Gálatas, de conversão dos próprios Gálatas, quando ele vai indagar ali
que eles... quem é que deu a palavra para eles? Eles receberam a palavra pela graça, não é pela lei ou pela fé? Paulo vai então ali fazer vários questionamentos que levam os Gálatas a parar para refletir sobre o caminho que eles estavam tomando. Depois, Paulo entra ali com a experiência de Abraão e tivemos a oportunidade de falar a respeito dos dois pactos, do pacto unilateral e do pacto bilateral. Nós podemos estar estudando que quando no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz o pacto com Abraão, Deus se responsabiliza pelo cumprimento daquele pacto. Deus está dizendo a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações, que ele seria pai de nações e que nele todos seriam abençoados. Então podemos também ver que ali já havia o prenúncio da salvação dos gentios e podemos destacar essa graça tão gloriosa de Deus, que antes mesmo que a nação de Israel viesse a ser formada, quando Deus está ali escolhendo Abraão para ser pai de uma grande nação, da nação de Israel, ele já está dizendo que os gentios seriam salvos. Isso é maravilhoso, porque demonstra toda a graça de Deus, o alcance que a palavra de Deus deve alcançar todos e não apenas judeus. E nós podemos ver ali que em Gênesis 15, Abraão faz o ritual ali com Deus, ele parte os animais, e havia aquele ritual da passagem, mas que só Deus passa. Então Deus não está pedindo nada a Abraão. De Abraão se espera que ele tivesse fé. E Deus diz que Abraão creu e que isso lhe foi imputado por justiça. Mas nós podemos ver também lá, quando é dada a lei a Moisés, que quando Deus pactua com a lei, são apresentados dois caminhos para o povo de Israel. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. Então é colocado para eles ali, olha, se vocês observarem a lei, se vocês cumprirem a lei, se vocês obedecerem os meus preceitos, então vocês serão abençoados. Isso era um pacto bilateral. Por quê? Porque estava sendo exigido uma contrapartida do povo. Então era como se Deus estivesse passando no meio dos animais, mas Israel também teria que passar no meio dos animais, para que eles dissessem que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir aquilo que está sendo pactuado. Essas duas diferenças são relatadas aqui por Paulo, quando Paulo diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E Paulo vai dizer também que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Então, filhos de Abraão não são aqueles que são descendentes por herança de Abraão, são filhos de Abraão, mas herdeiros de Abraão são aqueles que têm fé da mesma forma que Abraão teve. E aqui no versículo 8 ele vai falar mais uma vez que em ti serão benditas todas as famílias da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui Paulo então ele está fazendo uma referência muito importante. Por quê? Porque os judeus eles consideravam que eles que a salvação era para eles, que o Deus era deles. Eles consideravam os gentios como fogo, né, como madeira, como combustível para o fogo do inferno. E aí a gente vai ver hoje aqui, estudando essa segunda parte, Paulo novamente apresentando esses dois caminhos. Da mesma forma que quando Moisés deu a lei, Moisés dizia, olha, vocês têm aqui o caminho de bênção e o caminho de maldição. Eu vos apresento e vocês escolham hoje. Se vocês seguirem em desobediência, isso vai acontecer com vocês. Se vocês seguirem o caminho da obediência, obedecendo as leis e os preceitos de Deus, isso vai acontecer com vocês. Então vocês escolham. Alternativa A, bênção, alternativa B, maldição. Agora, Paulo, como que sendo um novo Moisés, ele vai apresentar para os Gálatas dois caminhos. De novo, um caminho de bênção e um caminho de maldição. O caminho de bênção é o caminho pela fé. Quando ele vai falar que o justo viverá pela fé.
É um texto lá de Abacuque, um texto do profeta Paulo vai estar agora repetindo. Ele vai dizer, olha, vocês vivem pelo caminho da fé ou pelo caminho da lei? O caminho da lei seria agora a maldição. O que Moisés apresentou como sendo bênção, Paulo vai apresentar como sendo o caminho de maldição. E ele apresenta o caminho da bênção como sendo o caminho de ter fé em Deus. Então agora nós voltamos para a questão ali do pacto de Abraão, que era um pacto unilateral. Agora Deus não está exigindo que aquelas pessoas façam alguma coisa, que elas cumpram alguma coisa, mas ele vai dizer que aquele que crê, aquele que tiver fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse então é abençoado. E isso é muito interessante, irmãos, porque esse texto ele vai estar nos mostrando que viver pela lei é impossível. Viver pela lei é impossível, porque Paulo ele vai citar aqui o texto de Deuteronômio que vai dizer que maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, quando Paulo cita Deuteronômio 27, versículo 26, eu queria que vocês anotassem esse versículo aí, Deuteronômio 27, versículo 26, chega lá no versículo 11 de Gálatas, capítulo 3, aonde está escrito aqui, o justo viverá pela fé, e aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, você vai pegar ali, né, nesse iniciozinho, não, vai ser no versículo 10. Desculpa, tá? Vamos, rebobina, né? E aí, vamos lá, olha só. Gálatas 3, versículo 10, está escrito: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas da lei, para praticá-las. Você pega esse versículo e escreve assim, pequenininho do lado dele, Deuteronômio 27, versículo 26. Eu vou ler o que está escrito em Deuteronômio 27, versículo 26. Exatamente isso. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, quando Paulo está citando aqui esse versículo, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, Paulo está citando Deuteronômio. E observe o que esse versículo diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Grifa isso, irmãos. Em todas, não é em algumas coisas, mas Paulo está dizendo em todas as coisas. Se você não cumpre todas as coisas, você é maldito. Você está sob maldição. E aí eu paro para perguntar, é possível a qualquer um de nós, será que nasceu fora Jesus Cristo, de mulher, um ser humano que fosse capaz de cumprir todos os preceitos da lei? Não adianta você cumprir 99,99, porque se ficar 0,01 fora, você é maldito, você não cumpriu. Lembra daquela passagem do jovem rico que vai procurar Jesus e ele diz, bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dizer, honra teu pai e a tua mãe. Jesus vai citar alguns textos da lei para aquele jovem. E aquele jovem vai dizer o seguinte para Jesus, mas Senhor, eu guardo todos esses mandamentos. De todos esses mandamentos eu sou o guardião. E aí Jesus vai virar para aquele jovem e vai dizer o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. E o que a Bíblia diz? Que aquele jovem saiu dali
triste, de cabeça baixa e entristecido. O que esse texto está nos dizendo, irmãos? Aquele jovem, ele cumpria, honrava pai e mãe, não roubava, não matava, não adulterava, não tomava o nome de Deus em vão. Com certeza ele guardava os dias de festa, os dias de sábado. Ele tinha por consciência de não cobiçar nada. Mas o que acontece é que quando Jesus veio, Jesus diz o quê? Eu não vim para abolir a lei, mas para fazer ela ser cumprida. Porque se cumprir a lei apenas exteriormente, e Jesus diz, não é no exterior, porque a lei ela compreende inclusive aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, eu posso não demonstrar, mas eu posso cobiçar algo. Eu posso desejar algo. Eu posso invejar alguém que tenha algo. E eu já estou descumprindo a lei. No caso do jovem, ele estava descumprindo os 2 principais mandamentos. Porque Jesus vai dizer qual é o maior mandamento? Amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz, olha, vai lá, vende tudo que você tem e entrega para os pobres, ou seja, ame o próximo. Vem e me segue, me ame acima de todas as coisas. E aquele jovem viu que ele não era capaz de cumprir. Você pode se achar o mais perfeito, você pode se achar o mais santo. E isso, irmãos, é uma coisa que eu acho que a gente tem que bater muito. A gente precisa bater muito isso dentro da nossa igreja. Porque por mais que a gente pense que não, nós somos legalistas. Nós temos a ambição de sermos perfeitos diante de Deus. Não no sentido de buscar a estatura do varão perfeito, porque isso é algo que devemos buscar constantemente em nossa vida, mas no sentido de se achar superior ao outro. Nós nos achamos superiores, sim. Agora, há poucos dias, com a morte daquele artista que fazia lá A Minha Mãe é uma Peça, a gente viu lá no Facebook, você pode até dizer, irmão, mas isso aí é gente doida, eu não faço parte desse grupo, será que não? As pessoas diziam lá, ele tem que morrer mesmo, porque ele é um pecador, porque é um homossexual. Nós fazemos distinção de pecado. Quem é que disse para você que o homossexualismo é pior do que o seu pecado de ser fofoqueiro? Quem é que disse para você que o adultério é pior do que o seu pecado de ser intrigueiro, de criar confusão, de criar reboliço, de fazer futrica, de modo que as pessoas venham a brigar no ambiente da igreja, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da sua escola? Quem é que disse para você que o ladrão é pior do que aquele que apenas cobiça, que olha as coisas que as outras pessoas têm e ele não tem, e ele é invejoso com relação àquilo que as pessoas têm? Não é na lei que você encontra isso. Porque a lei diz que quem deixa de cumprir qualquer um desses preceitos, ele é maldito. Por isso que Paulo vai bater tanto na questão de que os judaizantes chegaram lá na Galácia e começaram a dizer, Paulo está pregando um evangelho muito fácil para vocês. Paulo está pregando que basta apenas confiar em Jesus. Sim, precisamos confiar na morte de Cristo na cruz, mas também precisamos aqui ajudar e complementar, porque você precisa se circuncidar, você precisa guardar os dias da festa, você precisa se guardar de comer alguns alimentos. E Paulo está falando, não, se vocês querem cumprir a lei, se vocês querem ser salvos, se resgatar pelo cumprimento da lei, vocês precisam cumprir tudo. E Paulo
entendia bem disso, porque Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer, olha, eu sou sou judeu da tribo de Benjamim, né? Sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, da seita dos fariseus, da minha geração, eu era o maior cumpridor da lei. Então, Paulo sabia aquilo que ele estava dizendo, Paulo sabia do rigor daquilo que ele estava dizendo, que aquelas pessoas, se é que elas queriam realmente esse caminho, depois de terem se encontrado com Deus, com Cristo, por meio da fé, elas agora queriam retornar para a lei, tinham que ser cumpridores de tudo. Não é 1, 2, 3 preceitos que iam fazer eles judeus cumpridores da lei. Paulo está aqui batendo nessa tecla, porque, irmãos, é o que eu estou dizendo, Paulo, nesses 5 versículos que estamos estudando hoje, ele apresenta 2 caminhos. Olha, você tem aqui a alternativa das obras e você tem aqui a alternativa da fé. Você escolhe o que você quer. Você escolhe aquilo que você realmente acha que se encaixa. No versículo 10 ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí ele cita Abacuque. E mais uma vez eu gostaria de ressaltar a grandeza do texto. Escreve aí, ó, sublinha: o justo viverá pela fé, e coloque a referência que esse texto ele está se referindo a Abacuque 2, versículo 4. É importante você colocar aí as referências e quando você estudar, você ir lá no texto e você relê, ó: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, não é? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, ele vai viver pela fé. O soberbo, ele acha que pelos atos dele, pelas ações, pelo seu comportamento, ele pode trilhar o caminho que leva ao céu. Ele pode viver com Deus, porque, irmãos, entender o cristianismo bíblico, não é? É um ponto central da nossa religião, é que precisamos alcançar um bom relacionamento com Deus. E aí, nós podemos alcançar esse bom relacionamento com Deus sendo justificado diante de Deus. Ser justificado diante de Deus é o oposto de ser condenado. E eu posso ser uma pessoa que encontra Deus, e ele vai falar que a segunda descrição de uma pessoa que encontra Deus é a seguinte: ela viverá. Nós viveremos. Esse viverá não é essa vida física, biológica, mas ele está falando da vida espiritual. O justo viverá pela fé. Não é a minha vida biológica, mas ele está falando aqui da minha vida futura. E aí Paulo, então, ele vai nos apresentar essas 2 alternativas. Nos versículos 11 e 12, Paulo vai falar: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele vai viver pela lei, pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Quem observar os preceitos da lei, pela lei viverá. Agora, nós já podemos ver que é impossível cumprir toda a lei. Não adianta você dizer: não, mas porque nós somos falhos e já descumprimos a lei. Não adianta você dizer: não, irmã, mas eu faço, eu aconteço. Você mentiu, você praguejou, você desejou mal, você fez. Acabou. Você está no mesmo nível que todos os outros pecadores. É por isso que lá em Romanos ele vai falar: porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Nós fazemos separação de pecado.
Nós ensinamos às nossas crianças pecado, pecadinho, pecadão. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. As consequências do pecado, elas são diferentes. E alguns pecados, é óbvio, causam mais mal do que outros quando a gente fala nesse plano aqui terreno. Mas diante de Deus, pecador, o salário é o inferno, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem separação. Para Deus, se você descumpriu um dos mandamentos, porque olha só, entenda o seguinte, não são as leis de Deus, é a lei de Deus. A lei de Deus é composta de mandamentos, mas é a lei de Deus. E se você deixa de cumprir um dos mandamentos, você deixou de cumprir a lei de Deus. É interessante porque eu lembro quando estava fazendo faculdade, às vezes o professor dava uma questão, né? Um problema lá para a gente fazer o cálculo de uma determinada estrutura. E aí, uma questão só e você já viu, errou tudo. E às vezes a gente chegava para o professor e falava assim, mas professor, olha só, eu desenvolvi bem, eu vim até aqui, eu desenvolvi bem, só aqui que eu errei, que não sei o quê, pedindo que ele considerasse. E ele falou, sim, mas se você passasse esse cálculo, a sua estrutura cairia. A gente queria justificar que não tinha errado tanto, que até determinado ponto eu vim certo, professor. E ele dizia, tudo bem, mas por esse erro aqui a sua estrutura cairia. A sua fundação não resistiria, o seu prédio ruiria. Se você quer ser justificado pela lei, você tem que entender isso. Não adianta cumprir essa. Se você não cumprir tudo, você não é um cumpridor da lei. Você cumpriu tantos mandamentos, mas ficou um mandamento de fora. Então você não é cumpridor da lei. É isso que Paulo está explicando para aqueles irmãos ali. E Paulo está comparando, depois de terem recebido o evangelho da graça pela fé, como é que agora vocês querem retornar para a lei? Como é que agora vocês querem voltar nesse caminho? E Paulo vai falar sobre as obras, não é? Então, novamente, irmãos, vamos aqui no versículo 10, quando ele diz que todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas do livro da lei para praticá-los. Mais uma vez, é uma citação do Antigo Testamento, e é o mesmo texto que Paulo, ele diz lá para o rei Agripa, que ele nada mais ensinava senão o que os profetas e Moisés disseram. E isso é muito importante da gente frisar. Paulo não está falando nada de novo. Nada de novo, ele está citando Abacuque, ele está citando Moisés, ele está dando o exemplo de Abraão. Então Paulo está citando o Velho Testamento. E isso é uma excelente resposta para aqueles judaizantes que entravam na igreja dizendo que Paulo estava pregando uma coisa nova, uma coisa facilitada. E Paulo está dizendo, não, eu estou simplesmente pregando o que está lá no Velho Testamento. Talvez, irmãos, você se pergunte assim, irmã Ana Cláudia, então a lei é uma coisa ruim? Não, a lei não é ruim. A lei é de Deus. E se a lei é de Deus, como pode ela ser ruim? Por que Deus nos deu a lei? Para que nós pudéssemos perceber a necessidade que temos de depender dele. Para que nós entendêssemos que sozinhos nós nunca alcançaremos o estado de perfeição, nunca alcançaremos um relacionamento perfeito com Deus. Porque nós somos seres impuros, nós somos seres maldizentes. Entenda aqui que ele diz que é maldito quem não cumpre. Para um judeu era muito ruim
né? Essa questão de ser maldito, essa questão de ser anátema. Lembra do termo anátema? Paulo vai dizer, se alguém acrescentar alguma coisa ao evangelho que eu tenha acrescentado, que seja anátema, inclusive eu. Se eu criar alguma coisa nova, que eu seja anátema, que eu seja maldito diante de Deus. E um judeu, ele conhecia a lei e ele sabia o que era ser maldito diante de Deus. Esse ser maldito diante de Deus a desobediência sempre nos coloca sobre a maldição de Deus e nos expõe a horríveis penalidades do julgamento de Deus. O significado de amaldiçoar não é condenar, mas é rejeitar. Então, quando ele diz seja maldito diante de Deus, seja rejeitado diante de Deus. Aquele que não cumpre a lei, ele é rejeitado diante de Deus. Ele não tem como ter um relacionamento diante de Deus. Por isso, irmãos, olha só, que quando a gente diz... Entra vários pontos aqui. Aqui a gente pode entender, por exemplo, quando um judeu dizia que Cristo é maldito. Quando Paulo e outras pessoas iam pregar o evangelho, as pessoas diziam, Cristo é maldito. Por que eles diziam que Cristo é maldito? Porque Cristo morreu no madeiro, ele morreu na cruz. E o Velho Testamento vai dizer que maldito é todo aquele que morre na cruz. Quando o judeu, a forma dele de condenação à morte era o apedrejamento. Mas depois de ser apedrejada, o corpo daquela pessoa, ele era colocado numa árvore ou em um madeiro, de modo que ele ficasse ali, e ali seria constatado o abandono da parte de Deus com relação àquela pessoa. E quando Cristo morre no Calvário, ele leva sobre si a nossa maldição. E o judeu, ele só passou a aceitar a Cristo quando ele entendeu que Cristo morreu na cruz não por algo que ele tenha feito, mas por algo que ele, judeu, que eu, gentia, fiz. Então ele se tornou maldito, levando as nossas maldições, porque a única forma de nós nos apresentarmos diante de Deus e termos um relacionamento com Deus é cumprindo toda a lei. Como eu não posso cumprir toda a lei, eu sou maldito. Então, como é que eu fico? Então, Cristo veio, morreu em meu lugar, se fez maldito por mim, levou a minha culpa. E agora, quando Deus olha para mim, ele não me vê mais como maldito, mas ele me vê como alguém que foi resgatado, alguém que foi purificado. Ele me vê como que perfeito diante dele. Por quê? Porque o seu filho morreu na cruz em meu lugar. E a situação do abandono, lembra da exclamação de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Então, não é uma situação, irmãos, de ser condenado, é uma situação de ser rejeitado. Naquele momento, Jesus se sentiu desamparado, rejeitado, porque o homem Jesus estava ali morrendo, porque um Deus não morre. Mas ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e ali o homem estava morrendo, o homem estava recebendo toda a maldição. Todo o castigo, tanto que nós cantamos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos entender, irmãos, esses pontos para deixarmos de ser arrogantes, passarmos a buscar e a nos colocarmos diante de Cristo realmente como pecadores agradecidos pelo sacrifício que ele fez na cruz. Porque enquanto eu achar que eu sou melhor do que o Paulo Gustavo, sei lá o nome do moço que faleceu, do que aquele homem, eu vou estar me achando superior. Quando eu me coloco assim, não, ele tem que morrer mesmo porque ele era um homossexual. Então eu estou me colocando como o quê? Como um juiz. Eu sou melhor do que ele porque eu não sou homossexual? Ah, mas o que eu sou? Eu sou uma pecadora. Então, diante de Deus, eu e ele temos que nos colocar aos pés da cruz de Cristo como pecadores arrependidos e agradecidos. Porque senão nós dois não teremos relacionamento com Deus. Não importa se diante dos homens o meu pecado é insignificante mediante o pecado que foi praticado por ele ou de qualquer um.
Por isso não é aceitável, irmãos, quando nós aceitamos 24 pessoas morrendo numa ação da polícia na favela, na comunidade essa semana. E aí a gente vê crente falando que bandido bom é bandido morto. Você já parou para pensar que aquelas pessoas tinham pai e mãe que as criaram e que com certeza não embalaram o berço dizendo: meu filho vai ser um traficante, meu filho vai ser um bandido, meu filho vai ser o número 1 aqui. Você já parou para pensar que Cristo morreu por aqueles homens? E que pelo seu descaso e pelo meu descaso, talvez eles não tenham alcançado a salvação? Porque não nos preocupamos de levar a palavra de Deus para essas pessoas, porque já as consideramos perdidas. Imagine se Deus nos olhasse da mesma forma, Ele não enviaria o Filho dele para morrer por mim e por você. Porque nós somos malditos diante de Deus, por não sermos cumpridores da lei. Daí a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por mim e por você, por todos nós, por toda a humanidade. Então, esse é um caminho que Paulo apresenta. E o segundo caminho, a segunda alternativa é a alternativa da fé. Ele apresenta Jesus Cristo e ela nos diz que na cruz, Jesus Cristo fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que ele fez, nós não poderíamos fazer. A única maneira de fugir da maldição não é pelas nossas obras, mas é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos remiu, nos resgatou, nos libertou da horrível condição de servidão que nos conduzia à maldição da lei. O versículo 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Às vezes as pessoas questionam, mas não tinha uma morte mais fácil? Não tinha um modo melhor? Não tinha uma outra alternativa? Não. Maldito todo aquele que não é cumpridor da lei. Maldito todo aquele que é morto na cruz. A maldição dos versículos 10 e 13 é a mesma maldição que está aqui. Não é? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. E depois no versículo 13 ele diz: maldito, não é? Ele próprio se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos remiu porque ele mesmo se fez maldição. A maldição que caía sobre nós foi transferida para Cristo. Ele colocou voluntariamente sobre si a fim de nos libertar. E essa transferência da maldição que explica o horrível grito de abandono e de solidão de Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Paulo, ele apresenta uma afirmação acerca da cruz, quando ele cita Deuteronômio 21, 23. Sublinhe aqui, olha, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, e coloque aqui a referência de Deuteronômio 21, versículo 23. Paulo está citando Deuteronômio, quando está sendo dado a lei, ele diz que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Atos 5, 30 e 1 Pedro 2, 24 vão dizer que Cristo foi pendurado no madeiro. Atos 5, versículo 30. Coloca essa referência aí também na sua Bíblia. Atos 5, versículo 30, ele vai dizer: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Então, Cristo morreu numa cruz, Cristo morreu no madeiro. Depois Paulo vai dizer que ele foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé
o Espírito prometido. Conclusão. O apóstolo, ele coloca diante de nós, não é, como eu já disse lá no início do nosso estudo, ele coloca os dois destinos, ele fala dos dois destinos, os dois caminhos possíveis para se chegar até eles. Ele faz vez de um Moisés, não é, do Novo Testamento, quando ele apresenta. Moisés vai dizer lá em Deuteronômio 30, versículo 19... Olha o que está escrito em Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Moisés ele deixa ali claro, né? Os céus e a terra tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E aqui Paulo vai dizer, olha, eu estou apresentando para vocês dois caminhos, não é? O caminho pela fé e o caminho pela lei. E você escolhe. E é interessante, irmãos, porque até mesmo no sentido de ter fé, quando a gente vai lá em Efésios, o que Efésios fala? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu estava meditando nesse pedacinho um pouquinho antes de vir aqui para poder gravar a aula, e eu estava pensando, quer dizer, até mesmo quando escolhemos o caminho da fé, temos a dependência dele. Porque a fé não vem de nós, mas vem de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que Ele possa estar trabalhando esse texto tão bonito, tão profundo, tão significativo em nossas vidas. Que nós, de fato, irmãos, possamos nos libertar de todas essas coisas que nos prendem a um legalismo religioso, a uma falsa espiritualidade, e possamos realmente ser renovados, ser purificados, termos pleno entendimento do que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da necessidade que temos de nos colocar ajoelhados na sua cruz, como pecadores arrependidos, agradecidos pelo sacrifício que ele fez, porque eu e você não seríamos capazes de ser salvos se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus possa estar nos abençoando, que você tenha um resto de dia excelente, uma semana de paz e harmonia. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós. Amém.